Muito bem, nós falamos aqui do CADIP. Amanhã é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o 1º de dezembro. Todos os anos, o mundo inteiro que luta o tempo todo contra essa doença no mundo. E nós estamos ao lado do Dr. Maurício Favalesa, infectologista aqui do CADIP, e o assunto é AIDS. Amanhã é o dia 1º, doutor Maurício, dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? Como está a evolução dos casos de AIDS no Brasil, doutor? Um bom dia a todos. Então, nós temos um número de casos ainda, expressivo de diagnósticos novos de HIV, de AIDS. A gente vem sempre oscilando, mas tendo durante os anos aqui, por exemplo, o número de diagnóstico varia entre 16 a 35. Só para vocês terem uma noção, em 2018 e 2019 a gente teve 16 casos por ano, 2020 33 casos, 2021 22 casos e 2022 31 casos. Então você vê que a gente não vem tendo uma diminuição de diagnóstico. É claro que hoje a gente tem uma facilidade muito maior para fazer diagnóstico com os testes rápidos, mas ainda nos preocupa sempre o número de novos casos que vem sendo constante. Bem, doutor, o perfil de contaminados mudou nos últimos anos? Olha, a maioria dos casos que a gente tem, a grande maioria, é por relação sexual, sem o uso do preservativo. Então, continua sendo a maior causa, principalmente no Brasil, Você tem alguns países onde a infecção sanguínea, através da transmissão por agulha, usuários de drogas, é maior, Na Europa, por exemplo, tem um número grande, mas em todo local a relação sexual é o maior fator de risco, para estar se infectando aí. Por que ainda tem gente que se contaminando com o vírus HIV? Bom, a gente não tem ainda uma vacina que previne contra o vírus HIV, Nós temos um tratamento que ele é efetivo para o controle da doença, mas esse mesmo tratamento ele não consegue levar à cura esterilizante da doença, que seria eliminar o vírus. Então, devido a isso, a gente tem a doença presente, no nosso contexto aí diário, e o não uso de preservativo ou de outras formas de prevenção, A gente tem hoje já profilaxias, medicamentos que previnem também a infecção pelo vírus do HIV. Então, apesar da gente ter hoje mais ferramentas do que a gente tinha anos atrás, a gente ainda mantém casos sendo diagnosticados. Qual o atendimento que o CADIP presta a quem se contamina, doutor? O CADIP presta um atendimento integral a todas as pessoas que queiram procurar para fazer teste diagnóstico. Então, nós temos teste rápido aqui, tem testes rápidos em todas as unidades. É um teste simples de sangue, tem teste de fluido oral também. Isso é rápido, o diagnóstico sai na hora e muito importante. Então, desde a procura por um diagnóstico e até aqueles que se diagnosticam, procuram o serviço. Nós temos aqui todo o atendimento médico, parte de enfermagem, farmácia, serviço todo para poder dar uma melhor assistência para esse paciente. Então ele vem, passa em consulta, faz os exames, coleta os exames aqui também, tem o seu remédio já dispensado aqui. Então é feito toda a parte do tratamento aqui no CADIP. O acolhimento também da equipe, que é muito importante, levar informação para esse paciente, para toda a família, para que ele possa aí, seguir sua vida e sua rotina. Bem, doutor, eu me lembro que todos os anos o CADIP ele desenvolvia aquelas ações, na Praça Joaquim Antônio Pereira, para chamar a atenção das pessoas, fazendo teste rápido, orientando as pessoas. Aí nós tivemos a pandemia e deu aquela parada. Para esse ano, amanhã, por exemplo, o CADIP vai realizar esse tipo de ação na Praça Joaquim Antônio Pereira? Nós vamos realizar, na semana passada a gente já realizou uma ação, nós vamos realizar essa semana novamente, no final de semana. O CADIP já vem trabalhando também em algumas instituições para aumentar a testagem, e o aconselhamento. Então nós vamos sim realizar ações nesse mês, que na verdade é um mês que a gente reforça toda essa parte de diagnóstico, prevenção e informação sobre a doença, Mas lembrar que é uma doença do nosso cotidiano e a gente sempre tem que estar atento a isso para prevenção.
As autoridades sanitárias, né, principalmente vocês do setor de infectologia, já detectaram que o maior índice de contaminação das pessoas é através da relação sexual sem o uso de preservativo e também do compartilhamento de agulhas e seringas, no caso, os usuários de drogas. Essas são as duas formas maiores de contaminação das pessoas, doutor? Isso. A forma maior realmente é relação sexual sem uso de preservativo, né? Uma relação desprotegida. É claro que cada tipo de relação sexual tem um risco diferenciado. Então, por exemplo, uma relação anal tem um risco maior do que uma relação vaginal, que tem um risco maior do que uma relação oral, que aí tem o seu menor risco. Então, é claro que o tipo de exposição, a forma com que a pessoa se expõe, se tem alguma pessoa infectada, se essa pessoa trata ou não, como que está a carga viral, quanto que é esse compartilhamento de sangue. Então, são vários fatores que culminam aí no risco de se infectar ou não. Agora, doutor, o senhor falou na questão de transfusão. Por transfusão, acho que é muito difícil, porque hoje, se a pessoa vai realizar uma transfusão, tomar todos os cuidados. Então, é praticamente impossível hoje numa transfusão, né? Seria algo bem raro mesmo, porque hoje em dia é feita uma triagem, né, muito boa, já desde uma entrevista prévia até os exames que são utilizados nessa triagem já são exames de biologia molecular, exames que são mais fidedignos, com uma janela imunológica baixa. Então, assim, hoje em dia, isso praticamente a gente não vê na nossa rotina mais, tá? Até porque todo sangue que é colocado em uma pessoa é aquilo que o senhor diz. Primeiro, ele é feito uma triagem quando a pessoa vai doar o sangue no banco de sangue, no hemocentro, por exemplo. Então é praticamente impossível aí uma contaminação, né? Sim, sim, é igual eu falei. Isso seria algo muito raro que a gente não tem visto já há muitos anos na prática, porque é feita uma triagem tanto na entrevista como de exames, né? Agora, doutor, para a gente finalizar, aqui no CADIP, é comum as pessoas procurarem o senhor, doutor Márcio, que são infectologistas, voluntariamente para fazer o teste. Eu quero fazer o teste HIV. É comum as pessoas procurarem? Sim, é comum e as pessoas devem procurar. A gente orienta que toda pessoa sexualmente ativa, ela deve fazer os seus exames. Nós temos testes aqui rápidos para o HIV, para hepatite B, para hepatite C, sífilis. Então, assim, deve procurar sempre que tiver qualquer sintoma de infecção sexualmente transmissível, lesão no órgão genital ou qualquer sintoma que pense aí que pode ter se infectado, procurar o atendimento médico para poder estar testando. Ok, doutor, muito obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço e deixo aqui um reforço em nome de toda a equipe do CADIP, né, que esse mês a gente está sempre divulgando mais a prevenção para o HIV, mas a gente tem que falar nisso diariamente, então é algo que a gente tenta prestar toda a assistência e deixar disponível o serviço para quem queira fazer uso, tá? O serviço está disponível. Aí, conversamos com o Dr. Maurício Favalesa, que é o médico infectologista aqui do CADIP, falando sobre esse dia 1º de dezembro, que é amanhã, e é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E amanhã, na Praça Joaquim Antônio Pereira, tem evento do CADIP, para chamar a atenção das pessoas neste Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o HIV. Ivan Gomes, Rádio Difusora 91,3 FM, a rádio que você vê.